Sabe, quando alguém perde todos os dentes, pode parecer que o sorriso se foi para sempre, né? Mas, na verdade, é aí que começa uma jornada incrível de reconstrução. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na arte e na ciência que estão por trás da prótese total. E olha, é um processo que devolve muito, mas muito mais do que só a aparência. Olha só essa imagem. É uma transformação completa, de impressionar. Mas o que a gente está vendo aqui vai muito além da estética, viu? O grande objetivo é devolver funções que são essenciais, como mastigar, a saúde da boca como um todo e, claro, a confiança de poder sorrir sem medo. Ok, mas para a gente entender bem a solução, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. Como é viver sem dentes? Essa condição, que tem o nome técnico de edentulismo, traz uns desafios bem sérios para o dia a dia. É que a perda dos dentes não afeta só a mastigação ou a fala, sabe? Sem o suporte que os dentes dão, a estrutura inteira do rosto começa a mudar. É sério. Os músculos perdem a sustentação, o queixo parece que vai para dentro, a aparência facial muda drasticamente, como dá para ver bem nessa imagem. Então, como é que se reverte tudo isso? Bom, a odontologia tem uma solução muito precisa. E não, a prótese total não é só um conjunto de dentes falsos. Pensa nela como uma peça de engenharia médica super sofisticada e feita totalmente sob medida. Basicamente, uma prótese total é isso aqui, um dispositivo feito sob medida que não substitui só os dentes, mas também a parte da gengiva que foi perdida. O projeto dela é todo pensado para restaurar as funções da boca e dar aquele suporte que os lábios e as bochechas precisam para manter o formato do rosto. E essa definição aqui da nossa fonte é perfeita. Repara que ela fala em ciência e arte. Isso é muito legal, porque é exatamente isso. O trabalho exige uma precisão técnica quase matemática, mas ao mesmo tempo precisa de uma sensibilidade de artista para criar um resultado que seja natural, que harmonize com o rosto da pessoa. Para a prótese dar certo, tudo depende de um mapa anatômico perfeito. Essa imagem mostra a tal da área basal. É basicamente a fundação onde a prótese vai se apoiar. Dá para pensar nela como a fundação de uma casa mesmo. Tem as colunas principais, que são as áreas de suporte primário, que aguentam o tranco, a maior parte da força da mordida. E tem as paredes de apoio, as áreas secundárias, que ajudam a distribuir todo esse peso. E aqui vem uma parte que eu acho fascinante. A prótese não se apoia só no osso e na gengiva, não. Os músculos que ficam em volta são peças-chave. O músculo dos lábios, o das bochechas, todos eles são fundamentais. Eles meio que abraçam e estabilizam a prótese quando a pessoa fala ou mastiga. É um verdadeiro trabalho em equipe. Beleza, então já entendemos a anatomia. Agora, como a gente cria essa fundação perfeita na prática? A resposta está na próxima etapa, que é crucial, o processo de moldagem. E aqui a palavra-chave é precisão. E para conseguir essa precisão toda, não dá para usar uma moldeira de prateleira, daquelas de tamanho P, M ou G. Não funciona. O segredo é criar uma moldeira individual, personalizada. A analogia do terno sob medida é perfeita. Ela tem que ser feita exclusivamente para a boca daquela pessoa. Só assim dá para capturar cada cantinho, cada detalhe da anatomia. E fazer essa moldeira personalizada é um processo bem metódico, dividido em 3 fases principais. Primeiro, se prepara um modelo de gesso da boca. Depois, a moldeira é feita em cima desse modelo. E por último, vem um ajuste fino, tirar os excessos, dar acabamento e polir, até ela ficar perfeita. Lembra do primeiro passo? É isso aqui. Esse é o ponto de partida, uma cópia exata da arcada da pessoa feita em gesso. É nesse modelo que o profissional vai, literalmente, desenhar os limites da futura moldeira. É como se fosse a planta baixa da construção. E o resultado daquele processo todo é essa peça aqui. Uma ferramenta super precisa, feita para uma única pessoa no mundo. É com ela que se vai para o próximo passo, a moldagem funcional, para garantir que o material que vai ser usado capture absolutamente todos os detalhes. Ok, a moldeira está pronta. Agora a gente entra na parte da química, da ciência dos materiais, porque são esses materiais que vão transformar essa estrutura numa cópia fiel, precisa e confortável da boca. É a base de verdade do novo sorriso. De forma geral, os materiais de moldagem se dividem em 2 grandes grupos elásticos. De um lado, os hidrocoloides, pensa no alginato, que é a base de água. Do outro, os elastômeros, como os silicones, que lembram mais uma borracha. E cada um deles tem a sua hora e o seu lugar certo no processo. Aqui a gente vê os 2 lado a lado. Na esquerda, o alginato. Ele é ótimo para aquela moldagem inicial, sabe? Aqui vai criar o primeiro modelo de gesso. Já na direita, está um silicone de condensação.
Ele é um elastômero que dá muito mais precisão, mais estabilidade. Por isso ele é perfeito para a moldagem final, aquela que a gente faz com a moldeira individual. Tá, mas o que um material de moldagem precisa ter para ser considerado ideal? É tipo uma lista de exigências? Ele precisa ter estabilidade dimensional para não deformar depois, precisa de flexibilidade para sair da boca sem rasgar, tem que ter uma capacidade incrível de reproduzir detalhes mínimos e, o mais importante de tudo, claro, tem que ser totalmente seguro para o paciente. E depois dessa jornada toda, de anatomia, de engenharia, de química, de arte, a gente volta para o começo. Olha aí o resultado. É a prova de que um processo cuidadoso, metódico, devolve não só os dentes, devolve a capacidade de comer bem, de falar direito e, talvez o mais importante, de sorrir com confiança de novo. Então, onde é que a engenharia encontra a arte? A criação de uma prótese total é um exemplo perfeito disso. É a engenharia médica e a sensibilidade de um artista se unindo para literalmente transformar a vida de alguém. No fim das contas, é a ciência trabalhando a serviço do sorriso.